estarão unidos ao Poder Judiciário e ao Poder Executivo, numa união indissolúvel que constitui a República Federativa do Brasil. 11h31, estamos agora com a sessão no Senado, analisando o decreto de intervenção federal. Vamos acompanhar. Esta união é o resultado que se tem do dia 8 de janeiro, que é uma responsabilidade que se impõe a cada senador e a cada senadora, que tenhamos a atenção, a dedicação e ações redobradas de preservação da nossa democracia. E em relação a tudo que identifiquei, quero comunicar aos senhores senadores e senhoras senadoras que incumbia a Diretoria-Geral do Senado de individualizar todos os danos, já tomar imediatamente as providências de reparação de todos esses danos, de modo que, num exíguo prazo, o Senado e o seu prédio físico estarão plena e absolutamente recompostos. Nos próximos dias, nós já tomaremos todas as providências, mínimas que sejam, para que o Senado volte a funcionar na sua plenitude e que a próxima legislatura seja inaugurada dentro dessa plenitude de funcionamento. Incumbi também a Diretoria-Geral, presidente Davi Alcolumbre, de fazer um levantamento pormenorizado de todos os custos, de todos os gastos em função dessa depredação. Não é justo que o povo brasileiro pague por essa conta. Todo aquele que gera o dano fica obrigado a repará-lo. E aquelas pessoas que aqui estiveram a praticar os crimes dentro do Senado Federal já estão sendo identificadas, serão individualizadas, terão todas as informações colhidas e recolhidas no procedimento próprio da Polícia Legislativa do Senado, sem prejuízo das providências da Polícia Federal e de outras providências, mas a Polícia Legislativa do Senado está incumbida de identificar um a um desses que praticaram esses crimes no ambiente do Senado Federal. E ao identificá-los, a Advocacia do Senado também já está incumbida, já o foi pela manhã, juntamente com a Polícia Legislativa, de fazer as representações criminais por todos os tipos penais praticados nesse dia 8 de janeiro na sede do Senado. Desde a invasão, passando pelo dano ao patrimônio público, passando pelo crime mais grave que se viu, o atentado ao Estado de Direito, incluído no Código Penal, por iniciativa deste Congresso Nacional, na alteração do Código Penal que incluiu os tipos penais do artigo 359 do Código Penal. As representações criminais serão feitas ao Supremo Tribunal Federal, serão feitas às instâncias de aos órgãos de primeira instância. E, além disso, senador Eduardo Braga, cuidaremos também, além das providências criminais, de ajuizar as ações de reparação de danos individualmente em relação a essas pessoas, com todas as medidas cautelares de arresto, de sequestro, de bloqueio de ativos, porque, repito, não é justo que o povo brasileiro pague a conta da depredação praticada por criminosos. Eles deverão pagar essa conta e nós tomaremos todas as providências para que isso aconteça em relação à invasão praticada no Senado, na Câmara dos Deputados, a invasão praticada no Congresso Nacional. Portanto, as instâncias estão coordenadas, a Advocacia do Senado, a Polícia Legislativa, a Diretoria-Geral do Senado, a Secretaria-Geral da Mesa, a Consultoria Legislativa, a Mesa Diretora do Senado, dentro desse propósito incansável de não se permitir que prevaleça um sentimento que numa hora dessa não se pode ter, que é o sentimento da impunidade. Essas pessoas precisam e serão punidas na forma da lei. A minha solidariedade aqui externada ao Poder Executivo, na pessoa do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, pelo que aconteceu no Palácio do Planalto, algo análogo ao que aconteceu no prédio do Senado e no prédio da Câmara dos Deputados. Minha solidariedade manifestada ao Poder Judiciário, notadamente ao Supremo Tribunal Federal, na pessoa da presidente e ministra Rosa Weber, que também sofreu até com mais intensidade as agressões e a depredação do prédio público, sede da Suprema Corte do Brasil. Todos nós, todos os três poderes, sofremos esses atos antidemocráticos análogos a crime de terrorismo. E a nossa reação haverá de ser a
mais contundente possível. Não confundam o espírito de pacificação, de cooperação, de apaziguamento com inércia e com leniência. Nós pregamos a cooperação, pregamos a pacificação, tudo que mais queremos é a paz do Brasil, o funcionamento pleno e o respeito recíproco das instituições e dos cidadãos brasileiros, mas não confundam esse espírito de pacificação, repito, com a leniência ou com a inércia em relação às providências que definitivamente precisam ser tomadas, porque essa data pode ser superada, mas não pode ser esquecida. Portanto, fica esse registro das providências práticas que a presidência do Senado tomará em relação a esses acontecimentos. Há uma sugestão que será externada pelo senador Omar Aziz quanto à criação de uma comissão externa de senadores para o acompanhamento dessas iniciativas jurídicas da Advocacia do Senado e da Polícia Legislativa, o que é bem-vindo e acatado pela presidência, pela vice-presidência do Senado, para que tomemos as providências de forma mais eficaz possível. Enfim, a minha solidariedade a todos os senadores e senadoras que tiveram a sua honra atacada, que tiveram as suas dependências invadidas. Foi um dia triste para a nossa história. Haveremos não de esquecer, mas de superar, e a melhor resposta será a do trabalho, a da concentração de energia para as coisas boas do país. Assim como pregamos no dia 1º de janeiro, quando foi dada posse a um presidente eleito pelo povo, pela maioria do povo brasileiro, e numa democracia nada pode retirar isso. A prevalência da vontade do povo brasileiro sobre a vontade de uma minoria. Esse é o pronunciamento da presidência do Senado. Questão de ordem, senhor presidente.